Determinação do Supremo Tribunal Federal, estados e municípios devem adotar critérios para garantir a transparência na execução das emendas de deputados e vereadores. O novo padrão deve ser seguido a partir de janeiro, sob pena de bloqueio imediato dos recursos. De Brasília, ao vivo, a repórter Edilene Lopes conversa com um especialista sobre a ampliação dessa regra determinada pelo ministro Flávio Dino. Bom dia, Edilene. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Nós trazemos hoje aqui no estúdio em Brasília, na Itatiaia, um especialista em emendas. Renato Ramalho é professor, doutor em Direito Financeiro pela USP e foi um dos especialistas convocados pelo Supremo Tribunal Federal para discutir as emendas. E é ele quem vai explicar agora que essa transparência, essas regras de transparência para a aplicação de emendas que hoje valem para os deputados federais e para os senadores, começa a valer também para deputados estaduais e vereadores. Vai explicar para a gente como funciona e como é que Minas Gerais vai ser impactada por essas novas regras. Professor Renato Ramalho, muito obrigada por essa entrevista e por vir ao estúdio da Itatiaia. Bom dia, Edilene, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui para debater um assunto tão importante que eu reputo um dos mais importantes da República desde a redemocratização. A gente é que agradece. Renato, como é que vai funcionar a partir de agora e que tipo de regra muda para os deputados estaduais e vereadores com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Edilene, eu acho que em primeiro lugar é preciso contextualizar o que seriam emendas parlamentares, né? Essa tecnicidade, talvez na cabeça do povo, não esteja tão clara. Emendas parlamentares são basicamente um pedaço do orçamento público, que é aprovado anualmente, em que os congressistas, inicialmente no Parlamento Federal, depois isso se espalhou pelos parlamentos estaduais e pelas câmaras de vereadores, né? Eles têm direito a indicar, basicamente de forma independente do Poder Executivo, né, despesas que eles elegem e o Poder Executivo é obrigado a executar, ou seja, é obrigado a gastar naquele objeto, né, naquela finalidade que o parlamentar escolheu. Isso veio crescendo desde 2015, naquele contexto de fragilização do Congresso, de fortalecimento do Congresso e fragilização da Presidência da República, que depois levou ao processo de impeachment e ao longo desses 10 anos, foi ampliando para estados e municípios. E hoje, no âmbito federal, a título de exemplo, Edilene, como a gente apresentou na audiência pública em junho, se continuar nesse nível de crescimento, o Poder Executivo Federal, em 2028, vai ter zero reais para despesas discricionárias. Ou seja, o presidente da República que foi eleito, qualquer que seja ele, seja o presidente Lula reeleito, seja Tarcísio de Freitas ou qualquer outro, em 2028 ele não vai ter nenhum tipo de poder decisório para onde vai o orçamento público, porque todo o resto já está comprometido em despesas obrigatórias, como, por exemplo, repasses para municípios e estados, e realmente vai finalizar qualquer tipo de poder discricionário do presidente da República em 2028. Com essas novas regras de transparência agora determinadas pelo STF para os estados, o que muda para os deputados estaduais e vereadores? Em 2024, o ministro Flávio Dino determinou a observância de 2 grandes critérios: transparência e rastreabilidade. Isso significa que, a partir de agora, deputados e senadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores vão ter que estabelecer um objeto específico, vão ter que indicar o beneficiário das emendas. Essas emendas precisam estar nos portais de transparência dos estados e dos municípios. E uma coisa muito importante, Edilene, que o ministro Flávio Dino tem determinado com muita ênfase, é a questão da observância de planos de trabalho e também de prioridades do Poder Executivo. Então, por exemplo, se um determinado município do interior do país tem uma necessidade de um novo equipamento de um hospital municipal, necessariamente essa prioridade tem que ser observada quando houver indicação de emenda. O vereador não vai poder simplesmente ignorar essa prioridade para, por exemplo, comprar uma ambulância, quando, na verdade, o hospital está precisando de um equipamento. E hoje eles fazem isso? Compram o que dá mais voto ao invés de comprar o que os hospitais precisam? O caráter eleitoreiro das emendas tem sido destacado, né, e chamado a atenção tanto no Supremo Tribunal Federal quanto, inclusive, em investigações do Ministério Público. Além
do problema do caráter eleitoreiro, né, dessas indicações, a gente tem em todo o país várias denúncias de corrupção e do que se convencionou até mesmo de chamar de cashback das emendas, valores em torno de 10% a 15%, né, em que parlamentares têm sido flagrados, né, recebendo de volta através, obviamente, de laranjas e essas medidas de transparência e rastreabilidade. O que seria rastreabilidade? É justamente você ter mecanismos para identificar de onde o dinheiro veio, por onde passou e quem foi o beneficiário final. Então, essas medidas do ministro Flávio Dino, estendendo para estados e municípios ontem, pode trazer muito mais controle e combate à corrupção em relação aos recursos das emendas. Além de, por exemplo, acabar com essa rachadinha das emendas, qual é o impacto para Minas Gerais e para todo o Brasil e Minas Gerais na comparação com o restante do país? Como é que fica em recebimento de emendas? Das 27 unidades da federação, 23 já instituíram o Instituto das Emendas Parlamentares Impositivas. Minas Gerais chama a atenção porque, de um lado, é um dos estados mais endividados do país, mas de outro, é um dos estados que mais vem ampliando o volume das emendas. Na verdade, é o estado que mais possui volume de emendas. Então, dos 12 bilhões que existem a título de emendas estaduais em todos os estados, Minas Gerais corresponde a 2,17 bilhões. Então, mais de 15% de todas as emendas estaduais estão em Minas Gerais, né? E diante das características do estado, naturalmente, muitos municípios, se não me engano, é o estado com mais municípios da federação. Então, você precisa estabelecer um link de apoio, né, em relação a lideranças municipais, e as emendas, gostemos ou não, serve também para fazer essa moeda de troca. Naturalmente, o governador atual do estado não possui representantes do seu partido e a ideia de ampliar emendas parlamentares, bem ou mal, ajuda também na governabilidade. Ou seja, é recurso do orçamento federal, por exemplo, que Minas Gerais recebe, que ajuda o governador Romeu Zema a governar, é isso? Sem dúvida. E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Minas Gerais vai poder ser beneficiado justamente com a vinculação dessas despesas com o que Minas Gerais precisa de estruturante. Então, rodovias estaduais, aeroportos regionais. Então, essas medidas estruturantes, a partir de agora, vão ter que pautar as indicações das emendas parlamentares em Minas. Grandes obras estruturais e não equipamentos acessórios, digamos assim, como hoje acontece. É a lógica do Pacto Federativo da Constituição de 88. O município cuida de interesses locais, estados de interesses regionais e União de interesses federais. Então, a gente não pode estar realocando recursos da União ou dos estados para, por exemplo, pavimentação de ruas, recapeamento de ruas em pequenos municípios ou reforma de praças. Então, a ideia de emendas estaduais no orçamento de Minas é justamente para que o deputado possa indicar em obras de interesses regionais, como, por exemplo, as estradas regionais, que a gente sabe que Minas Gerais precisa de muito investimento nessa área. Professor Renato Ramalho, doutor em Direito Financeiro pela USP e também um dos especialistas convocados pelo Supremo Tribunal Federal, justamente para discutir esse assunto sobre o qual nós falamos na entrevista aqui na Itatiaia, que é emendas parlamentares. Muitíssimo obrigada, professor, pela entrevista. Eu que agradeço, fico sempre à disposição.